Os carteiros que trabalham em Salvador vivem uma rotina de medo e insegurança. Marcos, nos últimos 5 meses já foram registrados mais de 150 assaltos na capital. A situação preocupa, Carol, porque muitos carteiros que foram vítimas de assaltantes estão ficando doentes e tendo que se afastar do trabalho. De casa em casa, em busca do endereço certo para que a correspondência chegue ao destino. Essa é a rotina de seu Antônio há 31 anos. Mas a profissão de carteiro, que parece tão tranquila, não é nada fácil. Eles me pediram o que estava na minha mão, eu passei para eles calmamente. Também me pediram para olhar a sacola, mostrei o que tinha na sacola. Eles observaram que não tinha nada mais que interessasse a eles. E daí eles pediram que eu seguisse em frente e não olhasse para trás. Você parar para pensar, você se sente um pouco assim inseguro, né? E percebe que a nossa segurança, ela está bastante falha. O risco enfrentado por seu Antônio é o mesmo vivido por cerca de 700 carteiros que atuam em Salvador diariamente. Na semana passada, uma quadrilha especializada em roubo de encomendas dos Correios foi presa na capital baiana. O grupo confessou que interceptava cartões de crédito e talões de cheques que eram repassados a um estelionatário. Os bandidos chegavam a praticar até 6 assaltos por dia. De setembro do ano passado até agora, já foram 160 ocorrências policiais envolvendo roubos e tentativas de assaltos. Isso significa uma média de 6 registros por dia. A presidente do Sindicato de Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Bahia afirma que a situação é grave e vem causando danos à saúde dos funcionários da categoria. Nós temos aí não só o medo, mas nós temos trabalhadores com pânico, afastados do trabalho hoje, sem condição nenhuma de prestar o serviço para a população. Alguns não conseguem sair de casa com medo, porque o assaltante ele não vem e me diz, me dê a sacola, não. Ele vem com uma arma e diz, vou lhe matar, passe tudo que você tem aí. Então é complicado para o trabalhador. A empresa ela tem trabalhado muito na questão preventiva. A gente tem orientado bastante os carteiros em relação a como agir durante o assalto, a como não agir, não reagir principalmente. Mas assim, é um assalto que é ocorrido não é nas nossas dependências, é um assalto que é ocorrido nas ruas. A gente já teve mais de uma reunião com o secretário de Segurança Pública, já colocando quais são os locais que a gente mais identifica com assalto, para tentar ter uma ronda ostensiva aí da polícia, para a gente ter uma segurança maior aí nessas localidades e evitar com que esses assaltos sejam feitos. Um policial civil foi morto esta manhã quando saía do trabalho na estrada que liga Candeias à BR-324, perto de Salvador. Segundo a polícia, ele pode ter sido vítima de assaltantes. Este foi o 3º policial civil assassinado este ano no estado. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã na saída de Candeias, no viaduto próximo à BR-324. O policial civil Robertson Freitas Pereira, de 44 anos, foi assassinado com um tiro no peito. Segundo a polícia, o carro dele foi interceptado por bandidos que estavam em outro veículo. Os homens fizeram 4 disparos. 3 atingiram o para-brisa e 1 a lateral. O policial desceu aquela ribanceira ali e por pouco não veio a capotar o carro. E o policial civil caiu fora do carro. Uma ambulância do SAMU foi deslocada, mas o policial morreu antes de ser levado para o hospital. Aparentemente o tiro foi só no hemitórax esquerdo. Apesar da gente fazer as medidas de suporte avançado de vida, não teve sucesso, né? Aí ele acabou indo a óbito. Robertson trabalhava na delegacia de Candeias. A polícia está considerando 2 hipóteses. Crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, e execução. Ele pode ter sido assassinado numa emboscada. No fim da tarde, os parentes do policial civil foram ao IML para liberar o corpo. Eles estão inconformados. Mais uma estatística? Vai ficar assim, porque foi Cleito, agora ele. Pessoas dignas, né? Pessoas honestas, porque bandido tá aí. Toma tiro, daqui a pouco tá pronto, tá saindo do hospital. Uma pessoa que é pai de família, filho, irmão, amigo, maravilhoso e tá aí hoje. Não é de se descartar que possa ter sido um crime de vingança, né? Afinal de contas, todo profissional de polícia está sujeito a passar por esse tipo de problema, né? O enterro do policial está marcado para amanhã às 4 da tarde no cemitério Bosque da Paz. E se apresentou hoje o policial militar acusado de matar o rival do filho dele no bairro de Plataforma, em Salvador. O PM Nelson Moraes esteve na 5ª delegacia no início da tarde. Ele saiu sem dar entrevista.
O policial é apontado como autor da morte do jovem Rodrigo Alves da Anunciação, de 19 anos, no último fim de semana. Antes de morrer, o rapaz teria recebido uma facada do filho do PM, um adolescente de 17 anos. Segundo testemunhas, a vítima era ameaçada pelo militar desde o início do ano, quando teria brigado com o filho do PM por causa de uma garota. O delegado que investiga o caso disse que o policial alegou legítima defesa. Ele assume que todo ato teve a sua participação, omitindo-se, ou melhor, eximindo tanto o filho, o adolescente, quanto a esposa da atitude criminosa. A polícia prendeu na manhã de hoje, no bairro do Arenoso, em Salvador, um homem acusado de praticar assaltos na região. Admilson Pinheiro dos Santos, de 26 anos, conhecido como Micinho, foi preso na própria casa e encaminhado à delegacia de Tancredo Neves. A polícia chegou ao local através de denúncias anônimas e encontrou munições e uma pistola sem numeração. Moradores do bairro de São Marcos, em Salvador, estão revoltados. Eles reclamam da falta de água que acaba prejudicando toda a rotina da comunidade. Hoje eles organizaram um protesto e cobraram medidas que resolvam o problema da falta de abastecimento. Os moradores fecharam a principal rua do bairro com paus, pedras e entulho. Em seguida, atearam fogo em protesto contra a falta de água na região. A gente tem que acordar cedo e ir para casa dos vizinhos com balde para poder colher água, para poder fazer alimento, para poder tomar um banho. A manifestação foi registrada pelo helicóptero da TV Itapuã Rede Record. O corpo de bombeiros precisou ser chamado. A polícia militar também. A população estava revoltada. Não cai água de jeito nenhum. Eu tenho 2 aparelhos no rim e estou uma semana sem beber água. Que situação? Estou com 2 filhos pequenos dentro de casa. Tem pessoas idosas, doentes, que nem se levantam dentro de casa sem água dentro de casa. Queremos água aqui. A manifestação causou congestionamento no trânsito local. Com contas de água nas mãos, os moradores querem chamar a atenção para o problema. Pago porque é só rosada, porque na verdade não é pra gente pagar. Eles questionam que não solta água porque a gente não paga. Como é que a gente paga se a gente não tem água? Nós queremos água. Sem água há pelo menos um mês, Dona Anitta e a família se viram com a ajuda dos vizinhos. A gente vai juntar todo mundo aqui para comprar um carro-pipa, para dividir, isso é R$20. Cada um tanquinho desse para encher. Aí levando, né? De acordo com a Embasa, o abastecimento no local é prejudicado por causa da altura onde o bairro está localizado, o que dificulta a chegada da água até os tanques das casas. O problema afeta também outras comunidades da capital baiana, a exemplo do subúrbio ferroviário. Vamos continuar falando sobre a falta de água em alguns bairros de Salvador com a repórter Léo Rodrigues. Léo, boa noite. Qual as medidas que estão sendo tomadas pela Embasa para resolver esses problemas? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Uma das medidas de emergência foi reforçar o número de equipes que trabalham na regularização do sistema. Mas outras medidas também estão sendo implantadas. Sobre este assunto, eu converso agora com Carlos Ramires, que é superintendente de operações da Embasa. Boa noite. Isso, primeiro, explicar o que está acontecendo. A gente viu ali na região de São Marcos, mas o problema tem acontecido em outras áreas da cidade. Por que a falta de água? Boa noite. Nós tivemos um problema no final da semana passada, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, seguido de um vazamento na principal adutora que abastece a cidade de Salvador. E esses eventos, né, seguidos e distintos, acabaram prejudicando o abastecimento e comprometendo o abastecimento de algumas áreas críticas aqui da cidade de Salvador. Fala em áreas críticas, a gente sabe desses problemas, a população também, mas há denúncias, na verdade, de que a falta de água já ocorria, inclusive, há 20 dias, por exemplo, em São Marcos. São algumas áreas críticas que eu citei. Inclusive, a Embasa vem trabalhando, aumentou, reforçou o número de equipes, aumentou a quantidade de caminhões-pipas para estar atendendo essas localidades. Agora, é importante observar que algumas pessoas estão criando problema para que gere esse problema também de abastecimento. Como, por exemplo, nessa manifestação de hoje que foi apresentado, esses moradores são de 2 localidades, denominadas Coroado e Cidade Mãe. Pra você ter ideia, 92% das ligações cadastradas na Embasa são inadimplentes. E isso, além disso, aproximadamente 8.000 ligações são clandestinas. Essas ligações feitas de forma inadequada,
derivada das ligações domiciliares existentes e cadastradas na Embasa, acaba prejudicando o abastecimento das pessoas que têm sua ligação regularizada. É como algumas pessoas falaram, né? Tem que pegar água do vizinho. Isso quer dizer que não é uma falta d'água generalizada na localidade, sim nesses pontos onde existe ligações clandestinas que acabam prejudicando o abastecimento. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E o número para quem quiser comunicar a falta de água e pedir reforço aí em Embasa é o 0800 0555 195. Carol. Obrigada, Léo. Um grande incêndio na tarde de hoje assustou moradores e comerciantes do bairro de Valéria, em Salvador, numa das margens da BR-324. Segundo testemunhas, o fogo foi proposital. O incêndio foi bem próximo à rodovia. Imagens do helicóptero da TV Itapuã Rede Record mostram que uma grande fumaça negra encobriu a região. O fogo teria começado depois que usuários de drogas queimaram pneus no local e as chamas se alastraram para o matagal. O corpo de bombeiros foi chamado para controlar o incêndio. Um acidente por volta das 10 horas da manhã de hoje no bairro Jaqueira do Carneiro, em Salvador, por pouco não deixou ninguém ferido. O condutor deste carro bateu no meio-fio e capotou várias vezes. A pista estava molhada na hora do acidente. Muitos curiosos se aglomeraram para ver a situação do veículo. O trânsito ficou lento na região. Pacientes do Hospital Roberto Santos, um dos maiores da Bahia, enfrentam dificuldades. É que os trabalhadores responsáveis pelas macas, chamados de maqueiros, fizeram uma paralisação. Muitos serviços foram prejudicados. Dona Maria chegou cedo ao Hospital Roberto Santos. A aposentada enfrentou 8 horas de viagem do interior para trazer o irmão com um problema grave na coluna, mas não conseguiu ser atendido. A gente tem que levar o paciente para fazer uma ressonância, não tem um maqueiro. A gente pede para a gente mesmo levar, diz que não, tem que esperar. Aí, vai ficar como? Passada a hora, a gente sofre por causa deles, que não tem, e eles sofrem por causa também que não recebem. Com a paralisação dos maqueiros, os serviços de emergência, centro cirúrgico, UTI, hemodiálise e maternidade ficaram comprometidos. Cerca de 45 maqueiros estão em greve aqui no Hospital Roberto Santos. A categoria reivindica férias, vale transporte e o salário do mês de janeiro, que também está atrasado. A empresa terceirizada responsável pela contratação dos funcionários e a direção do hospital estão em negociação. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança e aguardar até segunda-feira. Se segunda-feira não resolver nada, aí sim a gente volta a entrar em greve. A assessoria da Secretaria da Saúde disse que fez um acordo com os maqueiros que já voltaram ao trabalho. Eles prometeram esperar o processo de uma nova licitação, o que deve resolver o problema do atraso nos salários. Trabalhadores da construção civil paralisaram as atividades em todo o estado, Carol. Em Salvador, cerca de 200 canteiros de obras estão parados. E pela manhã, a categoria fez uma passeata em uma das principais avenidas da capital. Com carro de som, faixas e cartazes, os trabalhadores seguiram a pé até o Iguatemi. A caminhada ocupou 2 pistas da Avenida Paralela e causou engarrafamento. Os pontos de ônibus ficaram lotados. A pessoa quer se locomover para suas casas, está cansada do trabalho e aí fica esse protesto, né? Ficou horrível, aí o engarrafamento, muito engarrafamento. Entre as reivindicações dos trabalhadores da construção civil estão reajuste salarial de 15% e cesta básica no valor de R$100. Estamos fazendo essa greve para que os patrões entendam que os trabalhadores precisam de sobreviver com dignidade. Nós não precisamos passar por o que estamos passando numa passeata no sol por causa de uma reivindicação de um salário de uma besteira de 15%, que eles podem muito bem dar. Cada dia mais eles estão mais ricos e a gente mais pobre. A paralisação é por tempo indeterminado. Pelo menos 200 obras em Salvador estão paradas até que haja acordo. Nós já tivemos 9 rodadas de negociações, mas o patrão não colocou na mesa nenhum reajuste que satisfizesse a categoria.